Hoje nós vamos conversar sobre ansiedade infantil. A ansiedade infantil, acho que é a queixa mais comum que eu tenho no consultório. Todos os pais, indiscutivelmente, chegam e falam: doutora, mas ele é muito ansioso. A gente não pode falar que vai chupar um sorvete que ele fica. É agora, é agora, é agora. A gente não pode falar que tem uma festinha no final de semana, que ele passa a semana inteira, nem dorme direito esperando para a festinha. Mas será que isso é mesmo uma ansiedade? Ou é simplesmente uma alegria de criança, uma euforia da criança de esperar um momento gostoso e agradável? O termo ansiedade, muitas vezes, a gente confunde ele com pressa, com querer fazer rápido as coisas. Na verdade, ansiedade é um medo exagerado, antecipado de algo que vai acontecer. Isso é ansiedade verdadeira. Medo é um sentimento inato do ser humano. O medo a gente precisa ter, porque medo é uma questão de sobrevivência. Se eu não tiver medo, eu vou atravessar a rua na frente dos carros, eu vou pular dentro da jaula de um leão, eu não vou usar um cinto de segurança, uma proteção em uma montanha-russa. Então, o medo faz com que eu tome os cuidados necessários para a proteção da minha vida. A ansiedade é quando esse medo extrapola o limite tido como normal e começa a prejudicar, a limitar aquela pessoa. Então eu tenho na infância vários tipos de transtornos de ansiedade. O mais precoce geralmente que a gente tem é a ansiedade de separação. O que é isso? É aquela criança que tem muito medo de se separar do cuidador, geralmente é da mãe. Então é aquela criança que estranha as pessoas que são diferentes para ela, que não são do convívio dela. É aquela criança que chora muito para entrar na escola, que tem uma adaptação escolar geralmente difícil, complicada. Como que geralmente a gente orienta tratar a ansiedade de separação? Ela é muito comum até uns 3, 4 aninhos mais ou menos. Despedidas bem breves. Se possível, não for o cuidador principal, não for a mãe que leve essa criança para a escola. Ou essa criança vai para uma festinha, alguma coisa, não ser a mãe que leve. O pai leva, o vô leva, o tio leva, porque com outras pessoas, essa choradeira, essa ansiedade, esse medo de soltar é menor. Se não tiver outro jeito e a mãe mesmo precisar levá-lo para a escola, a mãe vai chegar na porta da escola, vai dar um beijinho, vai falar: tchau, filho, fica com Deus. Tchau, 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 e já vai saindo, já vai andando. A tia pega o nenê, por mais que ele chore, mas ele para de chorar mais rápido. Quanto mais a mãe ficar ali: calma, filhinho, pega no colo, a mãe já vem te buscar e chora junto, tal, pior vai ficando a crise de ansiedade daquela criança e mais difícil fica da gente controlar. Então, a ansiedade de separação, na maioria das vezes, ela é autolimitada, ela é nessa faixa etária até uns 4 aninhos de idade. Quando ela é muito exagerada ou quando ela demora muito tempo para passar, por exemplo, já faz 6 meses que essa criança está na escola e todos os dias ela ainda chora para entrar na escola para soltar da mãe. Ou ela demora mais de 1 hora, 2 horas para parar de chorar todos os dias porque a mãe foi embora. Nesses casos, acende uma luzinha aí para algum transtorno do neurodesenvolvimento. Joia? A minha filha tem dislexia, minha filha mais nova. E a minha filha teve ansiedade de separação. A adaptação dela na escola, quando ela tinha por volta de 3, 4, até uns 5 anos de idade, foi muito difícil. Ela chorava, ela segurava em mim. E depois, com o tempo, eu fui entendendo que ela não conseguia compreender as letrinhas A, E, I, O, U ali. A gente foi reconhecendo sinais de dislexia e isso já trazia para ela uma insegurança de estar naquele ambiente. E por isso que ela tinha essa ansiedade. Por isso que eu falo, tá exagerado, tá demorando mais, tá avançando a idade, procura algum especialista que já pode ser um sinal de alguma neurodivergência. Outro tipo de ansiedade que nós temos relativamente comum na infância é o mutismo seletivo. O que é o mutismo seletivo? É aquela criança que não fala nada em determinados ambientes, que é muito comum também na escola.
Então a criança entra na escola e ela não consegue falar. Ela fica tão tensa, tão ansiosa, tão nervosa, com tanto medo, que a voz trava, a voz não sai, tá? Então, aquela professora que fala assim, mas ela não fala, ela não conversa, ela só aponta para as coisas que ela quer. Mas quando a professora leva essa queixa para os pais, a mãe vai virar e vai falar, nossa, mas em casa ela fala de tudo, ela conversa de tudo, quando ela entra no carro, ela despenca a falar que é igual uma matraquinha falando. Então isso não é um atraso da fala. A criança não tem ausência de fala. Na verdade, ela tem uma ansiedade muito grande que impede ela de falar, de se comunicar oralmente em determinados ambientes. Pode ser na escola, pode ser em alguma festinha, pode ser com pessoas estranhas. Tem crianças que têm mutismo seletivo para homem ou para mulher, tá? Então, é um tipo de ansiedade. Geralmente, ela também é autolimitada. O que significa isso? A criança vai se acostumando naquele ambiente, por exemplo, a escola, e vai se sentindo segura e se soltando com aquela professora, com aqueles amigos, tudo. Quando o mutismo seletivo persiste por um tempo maior, ele pode ser um sinal de autismo, tá? A dificuldade de comunicação dessa criança com outras pessoas que vêm do autismo pode travar, ela mesma travar, a voz não sair e ela não conseguir se expressar fora do ambiente que ela está se sentindo super segura, que é a casa dela. Então, não é em todos os casos, mas é muito comum da gente ver casos de mutismo seletivo associado com o transtorno do espectro autista. Outro tipo de ansiedade é a ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada geralmente já acontece em crianças um pouco maiores, depois de 6, 7 anos de idade, e é quando a criança tem uma crise de ansiedade. Então, assim, antes da prova, ele tá com tanto medo, tanto medo, tanto medo de fazer a prova que ele vomita, ele tem diarreia, ele começa a tremer, ele fica com a mão gelada, ele tem crise de choro, ele trava o corpinho dele, ele não consegue entrar na escola, de tanto medo de fazer a prova. Ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, não é um transtorno comum da gente ver, que é para ser normalizado. Sempre que tiver uma ansiedade paralisante, com crise de choro, acompanhadas de sintomas físicos mesmo, dor de cabeça, vômito, tremedeira, diarreia, essa criança merece ser avaliada por um especialista, ser tratada, porque é um transtorno que traz muito sofrimento, tanto para ela como para a família. E é um transtorno incapacitante, porque com ela deste jeito, ela não vai conseguir fazer a prova que ela está com medo. É muito comum de confundirem transtorno de ansiedade generalizada com transtorno do pânico. Transtorno de pânico também dá esses mesmos sintomas, essas mesmas características. Tremor, sensação de morte iminente, às vezes diarreia, náusea, vômito, desespero, choro intenso. A diferença da ansiedade generalizada para o pânico é que a ansiedade generalizada ela tem um fator causal diretamente ligado à crise. Então, eu entrei naquela escola onde eu sofri bullying, tive uma crise de ansiedade. Ou na véspera da prova de matemática, que eu tenho medo do professor, eu tenho crise de ansiedade. Ou encontrei com um amigo que judiou de mim, ou com um ex-namorado que essa adolescente sofreu muito com ele, eu tive uma crise de ansiedade. Então, tem um fator causal muito relacionado. No transtorno de pânico, eu não tenho causa nenhuma. A pessoa está passeando no meio do shopping e tem uma crise dessa. A pessoa está passeando de férias e tem uma crise dessa. Não tá, passou já a semana de prova, é domingo, ela está em casa, na missa e tem uma crise dessa. Isso é transtorno de pânico. Transtorno de pânico, a pessoa tem uma crise de ansiedade absurda, com sintomas físicos também, sem ter relação com um fator que desencadeou aquilo. O transtorno de pânico também precisa ser medicado. Ele é um fator incapacitante porque como ele aparece em qualquer hora, em qualquer lugar, a pessoa começa a ter medo de sair de casa e ter a crise. Medo de estar dirigindo sozinha e ter uma crise.
E esse medo vai aumentando a ansiedade e vai aumentando as crises de pânico, que é um transtorno de ansiedade. Então, tanto o transtorno de ansiedade generalizada como o transtorno de pânico precisam ser avaliados por um especialista, ser tratados, tá, de forma adequada, para que essa criança não continue replicando essas crises no decorrer da vida. Quanto mais precoce a gente entra com o tratamento, menor o risco dela continuar tendo essas crises quando adolescente ou na vida adulta. A gente tem ainda os transtornos de ansiedade, entre aspas, passageiros da infância, comuns da infância ou até esperados na infância, que é aquele transtorno do medo de monstro, medo do escuro, medo de dormir sozinho, de querer dormir junto com o pai e com a mãe, né? Tem uma fase da infância, por volta mais ou menos dos 5 anos, 4 ou 5 aninhos, até uns 7 anos de idade, mais ou menos, 7, 8 anos de idade, que a criança passa por esses medos. Ela quer ir no banheiro fazer xixi, pede, vai comigo, acende a luz, não quero ir sozinho. Às vezes tem medo de dormir sozinho, quer que a mãe durma junto, segurando a mãozinha, tudo. Nessa idade, é normal as crianças terem esse tipo de comportamento, esse medo, tá? De coisas imaginárias, né? E não adianta nada a gente pegar, acender a luz e falar, olha, não tem monstro nenhum, não tem bicho nenhum, porque alguma coisa imaginária essa criança vai arrumar para justificar o medo que ela está sentindo. Os psicólogos dizem que o medo por volta dos 6 anos de idade é muito relacionado com o medo de crescer. Essa criança tem medo de que os pais cuidem menos dela porque ela já está ficando mais independente. Já é uma idade que não precisa mais dar banho, não precisa mais embocar, né, colocar comida na boca, já consegue se trocar sozinho, já consegue escolher as suas coisas, começa a fazer a tarefa sozinho do primeiro aninho, segundo aninho, e ele começa a perceber que ele está se distanciando dos pais. Isso pode ser refletido nesse medo das coisas imaginárias. O que os psicólogos recomendam os pais fazerem? Pegar foto da criança enquanto bebezinho, quando começou a andar, quando começou a engatinhar, foto dele bem pequenininho mesmo, e mostrar essa foto para a criança e falar, olha filho, que lindinho que você era, olha, você engatinhou, a mãe ficou tão feliz no dia que você andou, tal, mas no dia que você ficou mocinho e foi para a escola sozinho, foi a maior alegria minha, você não imagina como a mãe ficou feliz. Passou aí 3, 4 dias, uma semana, você pega uma foto dele no maternal. Aí você vai lá, mostra, fala, olha que fofinho que você era, que cabelinho mais lindo, tal. Mas o dia que você foi pro primeiro ano, que você não tá mais na classe dos bebezinhos e foi pra classe dos mocinhos, ai, a mãe ficou tão contente, tão feliz, porque você vai trazendo para ele que você adorava ele pequenininho, mas você ver o crescimento dele traz uma realização muito grande para você. Isso vai trazer segurança para o seu filho, para que o seu filho possa crescer, se desenvolver e continuar aí o resto da vida dele. E por último, eu quero conversar com vocês sobre o medo de dormir sozinho. Esse medo é extremamente comum na infância. Na hora de dormir, é um momento que a gente precisa relaxar, que a gente precisa que a nossa mente se desligue de tudo para conseguir pegar no sono. E se a criança está preocupada com qualquer coisa, pode ser desde que o amiguinho da escola, ou está com saudade da mãe, quer ficar mais perto da mãe, dos pais e tal, ela vai acabar pedindo para dormir junto com os pais. O que eu observo no dia a dia no meu consultório? As crianças que têm alguma neurodiversidade, por exemplo, autismo, TDAH, dislexia, uma deficiência intelectual, que está passando por algum momento mais complicado, separação dos pais, bullying na escola. Essas crianças, elas passam por um estresse o tempo todo. Então, o tempo todo, desde a hora que ela acorda,
ela tem que ficar prestando atenção para não esquecer nada, ela é colocada em ambientes que tem uma sobrecarga sensorial que ela não suporta, ela tem dificuldade para copiar as coisas da lousa, a professora chama atenção o tempo todo. Então isso gera nessas crianças um medo constante, uma ansiedade constante. E para que eles consigam relaxar e dormir, eles precisam ter alguém de muita segurança por perto para que ele consiga adormecer. Então, é muito comum que as crianças neurodivergentes demorem mais tempo para conseguirem dormir sozinhos no quarto delas. Para essas crianças, eu recomendo que a mãe ou o pai durma com ela, porque elas já passam muito estresse durante o dia. E colocar ela em uma situação de mais medo ainda na hora de dormir pode ser um gatilho para desencadear o transtorno de ansiedade generalizada ou um transtorno de pânico nessa criança. Como que eu recomendo fazer? Não levem a criança para o quarto dos pais. Tem uma frase que eu costumo dizer e eu repito para todo mundo: o quarto do casal é um lugar sagrado. É o lugar onde o casal vai namorar, vai conversar, vai discutir as coisas do dia a dia, vai fazer carinho no outro. Não é lugar para estar o filho no meio deles. A gente, enquanto esposa, enquanto marido, a gente precisa cultivar também a intimidade do casal. Justificar que a gente não tem intimidade porque a gente tem um filho neuroatípico, um filho autista que quer dormir grudado da mãe, não é justificativa, tá? Então, como que vai fazer? No quartinho da criança, vai ter a cama da criança com uma cama ou com um colchão do lado, aonde a mãe ou o pai, a pessoa vai deitar junto com a criança. A criança adormeceu, você vem para o seu quarto. Ai, doutora, mas eu levanto, ele percebe e me chama. Não tem problema, você volta lá de novo, deita e dorme de novo, até isso passar. Conforme ele vai se sentindo mais seguro, você vai deixando o seu colchão mais longe da cama dele. Porque tem crianças que precisam dormir segurando na mão da mãe, senão não consegue dormir de tanto medo que passa. Só o fato de vocês passando o colchão já mostra que essa criança já está desenvolvendo uma independência de dormir sem segurar na sua mão. O próximo passo é você deitar no seu quarto com a porta aberta. Então essa criança vai ficar o tempo inteiro: mãe, você tá aí? Você responde: tô, filho, pode dormir sossegado. Mãe, você não vem aqui um pouco? Vai, fica ali 5 minutos, olha, a mãe vai voltar para cá. Ah, doutora, mas é cansativo, mas eu tenho sono, mas eu trabalho o dia inteiro. Lamento muito. Você é mãe, ele é seu filho, ele tem um transtorno, ele tem medo e é você que é o apoio dele. Se você não for ser o apoio dele, eu pergunto para você, quem que vai ser? Não tem outra pessoa. Até essa criança desenvolver a segurança necessária para dormir sozinho. Joia? Mantenha o vínculo do casal, mostre para o seu marido que tudo bem, apesar dele querer, do meu filho querer eu perto dele o tempo inteiro, mas eu também tenho vontade de dormir abraçadinha com você. Eu também estou aqui para a gente conversar. Se a mulher, muitas vezes uma criança neurotípica, ela suga 100% do tempo da mãe e da força da mãe, eu sei disso. Mas se a mulher não se policiar e não se colocar no lugar de esposa, você perde o casamento. Muitas vezes é muito comum os casais de filhos neuroatípicos se separarem. 80% dos casais se separam e muitas vezes falta esse tipo de compreensão. Eu vou terminar esse vídeo com um relato pessoal meu. Eu já falei nesse vídeo mesmo que a Maria Isabel, a minha filha, tem dislexia e ela passou por muito medo de escola, ela teve ansiedade de separação, ela teve transtorno de pânico com 8 anos de idade, de tanto medo de escola que ela tinha. E ela não conseguia dormir longe de mim de jeito nenhum. Ela entrava em pânico, ela chorava, era desesperador. Eu passei por muito tempo da minha vida que eu colocava o colchão no chão e ela deitava na cama dela
E eu dormia com a mão assim, ó. Eu dormia com a minha mão erguida, porque o meu colchão estava no chão, segurando na mãozinha dela. Depois que ela foi pro quartinho dela, ela mandou tirar a cama e a gente dormia no colchão, no chão. O colchãozinho dela e o meu. Eu levantava e ia pro meu quarto e voltava 3, 4, 5 vezes à noite. Eu esperava ela dormir, eu ia pro meu quarto, ficava com meu marido um pouquinho, conversava com ele, dava meia hora, mãe, eu voltava pro quarto dela, deitava com ela de novo. Teve um dia que eu acordei, eu não sabia que quarto que eu tava. Eu tava tão cansada, que eu acordei e eu falei, meu Deus, eu tenho que ir pro meu quarto, o Vicente tá sozinho na cama dele e tal. Conforme eu levantei, eu fui abrir a porta, era a porta do guarda-roupa. Eu não me conseguia me localizar de tão cansada que eu tava. Mas o diagnóstico de dislexia trouxe para Maria Isabel todo o reforço, todo o suporte que ela precisava na escola. Depois do sexto para o sétimo ano, que ela já estava com 10 para 12 anos de idade, ela começou a ter uma pessoa que lia a prova para ela na escola, no sexto ano. Ela teve uma pessoa que lia a prova para ela na escola. E a Maria Isabel faz aniversário em dezembro, no final do sexto ano, que foi o primeiro ano que ela teve ajuda de um ledor na escola. Ela virou para mim e ela falou, mãe, posso pedir uma cama de presente de aniversário? Falei, que cama que você quer, Bel? Ela falou assim, eu quero uma cama grande, mãe. Eu comprei uma cama de casal para ela e nunca mais ela pediu para eu dormir junto com ela. Ela tinha 12 anos de idade. No aniversário de 12 anos de idade, ela virou para mim e falou, mãe, não precisa mais deitar comigo, eu consigo dormir sozinha. E eu nunca mais precisei deitar com ela. O que eu trago para vocês de ensinamento? Eu também passei por isso. Vai chegar uma hora que isso vai passar, isso vai se resolver. Mas até isso se resolver, essa criança vai precisar de paciência e essa criança vai precisar de suporte, de estímulo para que ela supere esse medo, né, que a neurodiversidade dela traz para ela e consiga superar cada uma desses obstáculos, dessas dificuldades. Joia? Se esse vídeo valeu para você, curta, comenta, compartilha, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo e já encaminha para alguém que você sabe que tem um filho ansioso. Aproveitando agora, eu quero apresentar para vocês o meu livro, O Santo de Casa Faz Milagre na Criança Autista. É um livro com uma linguagem super simples, uma novidade no mercado literário, onde eu escrevo para as famílias atípicas, para que você conheça mais seu filho, como acessar a linguagem, como estimular e com isso contribua para a evolução dele no dia a dia. Se você quer adquirir o seu, entre no meu Instagram, dra.anapaulaferraldo, doutora.anapaulaferraldo. No link da minha bio você vai ter acesso ao meu livro.